aqui um pouco, a gente meditou um pouquinho, leu um pouco alguns textos bíblicos sobre o fruto do Espírito. Nós somos chamados para manifestar o fruto do Espírito. O Espírito Santo nos foi dado por Jesus. Quando você e eu, quando nós acreditamos, vocês podem citar mais na frente, se não tiver dando para ler daí no fundo, tá? Quando nós acreditamos que Jesus ressuscitou, assim como aquele primeiro encontro de Jesus com os discípulos, Jesus disse: recebam o Espírito, e deu o Espírito Santo a eles. Quando nós acreditamos que Jesus ressuscitou, e ele disse: benditos serão aqueles que vão acreditar sem ver. Você é bendito. Você é bendito. Você não viu Jesus. Existem pessoas que têm visto Jesus. Lá no Oriente ele tem aparecido para pessoas, assim como apareceu para Saulo, que preferiu ser chamado de Paulo depois, um outro nome que ele já tinha. Mas você acredita sem estar vendo Jesus. Você vê as manifestações de Jesus. Jesus disse que você é bendito por causa disso. E nós recebemos o Espírito Santo quando acreditamos nesse Jesus que morreu e ressuscitou e está com o nosso Deus glorificado. E esse Espírito, quando nos é dado, ele quer manifestar o fruto dele em nós. O fruto é dele. Então, quando nós alimentamos esse Espírito, temos batido nessa tecla aqui. Precisamos alimentar o Espírito Santo. Nós já fomos ministrados aqui diversas vezes como alimentar esse Espírito nas nossas vidas. Então, nós precisamos orar, buscar e pedir a Ele que nos trate, que nos ajude a não sermos somente nós mesmos. Não sermos apenas a descendência nossa carne, mas sermos aquilo que o Espírito Santo pode fazer em nós. E nós falamos um pouquinho sobre o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade que o Espírito Santo ministra em nossas vidas. Hoje nós vamos falar o que deve a gente falar sem pressa, vamos conversar um pouquinho aqui, tá bom? Então vamos conversar um pouco sobre benignidade, pegando dicionários, como eu falei para vocês. Isso aqui a gente senta, né, estuda, a gente pega dicionário bíblico, pega dicionário comum. Alguns, não uso só o mais famoso dicionário, obrigada, mas a gente usa alguns dicionários. Se tiver ruim, a gente vê mais para frente, tá? Porque vocês estão um pouco longe. Me empresta o controle daqui, Giacomo, por favor. E aí a gente traz algumas no termo original, você chega lá. Muito obrigada, meu irmão. Deixa eu ver isso. Lá, o termo original, o nome benignidade, ele significa amabilidade, bondade moral e integridade. Você vai encontrar nas traduções da Bíblia de vocês aí, você pode abrir lá o texto, né? O texto que eu passei para vocês aqui, meus irmãos. Ele está aqui, ó, Gálatas 5:22. Você pode ir lá, tá? Para acompanhar, se você quiser. Então você pode achar algumas traduções e alguns outros textos na Bíblia que falam sobre benignidade nessa tradução. Benevolência, beneficência, amabilidade. Algumas também trazem como generosidade. Nós vamos falar de dois termos que são muito semelhantes, então é bom você estar aí atento para entendermos que existem diferenças ou acréscimos de uma palavra para a outra. Aí eu trouxe, como eu falei para vocês, né, uma Bíblia de estudo. Eu tenho que até que procurar para dizer o nome para vocês qual foi. Eu encontrei em duas Bíblias alguns resumos, assim, os que eu achei mais interessantes, eu trouxe para a gente trazer um entendimento melhor. E nessa tradução aqui, nesse estudo que eu encontrei, estava escrito lá: a benignidade é uma disposição em ser gentil, no caráter e na conduta, ser amável. Então, o que é que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos ajuda, ele nos enche e ele muda a nossa maneira de falar. Eu falei com vocês aqui que quando eu comecei a falar sobre o fruto do Espírito, eu trouxe para vocês que o melhor lugar para que o Senhor trate as nossas vidas, a nossa carnalidade, porque esse trecho da Bíblia lá em Gálatas, eu abri aqui,
capítulo 5, ele fala sobre as obras da carne, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Então ele traz dizendo assim, que eu e você, nós humanos, temos e vivemos e praticamos constantemente obras da carne, porque nós somos carne, somos carnais. Quando recebemos o Espírito Santo, vai existir uma luta do Espírito contra a nossa carne. O Espírito Santo, ele vai nos mostrar, nos incomodar. Todas as vezes que a gente tiver uma atitude que é carnal, o Espírito Santo vai nos incomodar, a gente vai sentir um incômodo. E esse incômodo vai fazer com que a gente perceba que a gente agiu errado, para que haja um arrependimento, um pedido de perdão, um desejo, uma busca intensa em não ser mais daquela forma, não fazer mais daquela forma. Muitas vezes para nós é difícil, mas a gente vai lutando e pedindo o Espírito Santo que nos enche dessa capacidade. Então a benignidade, ela é uma capacidade ou uma disposição. A pessoa tem uma disposição que é colocada pelo Espírito Santo em ser gentil. Ser gentil com os outros. Bora abrir em Efésios, por favor. Abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 4. E o verso 29. Lá está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Na minha tradução aqui tem torpe. Eu não sei se na sua Bíblia tem alguma outra tradução diferente. Se tiver, você pode falar alto para mim, para a gente ouvir, por favor. Tem alguma outra tradução aí? Não? Então ele está falando aqui que existem palavras torpes, que é o contrário de benignidade, de ser gentil, que a gente vai trazer o que é o contrário aí agora, que nós não deveríamos colocar na nossa boca essas palavras, que a nossa boca não deveria trazer algo que não edificasse a outra pessoa. Nós vamos errar e vamos praticar coisas assim. E quando a gente fizer isso, o Espírito Santo ele vai mexer na nossa consciência. E o que o Espírito Santo espera de nós é que haja arrependimento. Porque ele vai falar, irmãos, ele vai incomodar. Ou ele vai usar alguém para nos mostrar que aquilo não está legal. E se a gente não ouve ao Espírito Santo, vai ficar difícil quando chega a outra parte de ser ministrado mais uma vez. Então, eu já falei isso aqui diversas vezes, sabe? Que o Senhor ele vai nos preparando, ele prepara algo, ele nos dá algo, e depois ele quer nos dar algo maior. Quando a gente não recebe a primeira parte, não se permite ser ministrado pelo Espírito Santo, a segunda parte vai passar batida. A gente não vai conseguir. É como uma criança que está na escola. A criança, ela nasce, ela não fala nada. Ela só geme e chora e grita. Daqui a pouco ela começa a balbuciar algumas coisas, não é verdade? Depois ela começa a falar algumas pequenas palavras comumente, normalmente, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, a primeira palavra que ninguém fala é pá, pai. Eu não sei se as mães fizeram alguma coisa, mas geralmente as primeiras palavras que eles falam, pá, pá, pá. Aí o pai fica bobo, né? Depois passa. E aí a criança vai falando, depois ela aprende vogais, ela aprende consoantes, ela aprende a juntar sílabas, ela aprende a escrever, ela aprende a ler. E ela vai evoluindo, sim? Eu posso pegar um bebê de 6 meses e pegar um livro e dizer leia? Não. Então, nossa vida espiritual é a mesma coisa. O Espírito Santo ele vem na nossa vida, a gente nasce de novo. A gente nasce, a gente não sabe nem falar. Mas ele vai nos ensinar. E nós vamos ouvir o pai, nós vamos ouvir a representatividade da mãe, que não é a mãe, é um espírito. Eu digo que o Espírito Santo ele tem características femininas, mas ele não é feminino, é um espírito, não tem sexo. Temos um irmão mais velho que é Jesus para nos ensinar as coisas. Então a gente vai ouvir, a gente é bebê, a gente vai ouvir o pai, a gente vai ouvir a família espiritual, e aí a gente vai aprender a falar como eles falam. Nossos filhos parecem com quem? Com a gente. A gente se irrita com o comportamento deles, depois a gente olha, está repetindo quem?
Nós mesmos, não é verdade? A gente imita aqueles. Então, aqui é o que o Senhor quer de nós. Então, quando a gente é ministrado em algo, a gente precisa receber. Se você sair daqui, como na escola, que essa vai para a escola, ela aprende algo na escola, ela leva atividades para casa, sim ou não? A professora aqui de, eu não gosto de dizer o nome banca, a gente usava esse nome, né? Reforço escolar. A gente chama assim agora, né? Agora, reforço escolar. Antigamente a gente falava da banca, negócio de banca. Então a criança vai para a escola, aprende algo, quando ela chega em casa, ela tem atividade para fazer. Para quê? Para ajudá-la a memorizar. Se a gente está aqui na igreja, a gente ouve a palavra. Ouve a palavra que foi ministrada domingo. Se a gente não chegar em casa, não abrir de novo o texto bíblico e não sentir sede de meditar naquilo que foi ministrado aqui, aquilo vai passar. E a gente não vai ser ministrado pelo Espírito Santo. Então, nós aqui temos um culto de comunhão, é um culto público, nós estamos juntos sendo ministrados e é muito necessário isso, mas quando nós voltamos para casa, nós precisamos continuar comendo e bebendo, amém? Então você medita naquilo que foi dito aqui em casa, é necessário. Então ele diz aqui que quando nós falamos, e a gente erra nisso constantemente, a gente às vezes fala não para edificação, mas para outras coisas. E aí a palavra contrária à benignidade é a pessoa indelicada, rude, arrogante, ofensiva, agressiva, briguenta. A pessoa não tem gentileza para falar. Quando a pessoa fala, e a gente precisa tanto que o Espírito Santo derrame essa graça na nossa vida, da benignidade, como nós precisamos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26 diz: e ao servo do Senhor não convém andar brigando, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de ar em que a vontade dele estão presos. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos servos. Estamos chamados para fazer diferença. E aqui eu estou dizendo assim: não convém andar brigando. Nós que temos o Espírito Santo, temos mais facilidade de controlar os nossos impulsos, porque Ele faz isso conosco. E quando nós nos permitimos ser ministrados por Ele assim, o Senhor vai dar a nós, vai nos dar a benignidade, um desejo de ser gentil com os outros, mesmo quando eles não merecem. Mesmo quando aquela pessoa não foi boa com a gente, seja o tempo que foi, o Espírito Santo vai fazer isso. Então, se eu não dou espaço ao Espírito Santo, eu vou ser só carne. E quando eu sou só carne, fica mais fácil de me aproximar do maligno. E eu vou me distanciar desse mundo. E isso é muito triste para nós. Porque nós precisamos fazer diferença nessa terra. E atrair as pessoas. Instruindo as pessoas com mansidão, aqueles que resistem. Tem pessoas que resistem ao Senhor, que resistem ao Evangelho. E eles só vão ser atraídos pela nossa conduta. Puxa, essa pessoa era assim, fazia assim, mas agora ela não faz mais assim. O que foi que aconteceu com ela? Sabe qual é a maior pregação, o maior evangelismo que existe, que pode existir? Alguém olhar para mim e para você e ver que teve algo que ficou diferente depois que a gente entrou numa igreja. E a gente está na igreja não pela igreja, porque a gente sabe que precisa estar aqui para ser ministrado. Nós sabemos o quanto precisamos, não é? Precisamos dessa comunhão, desse calor, de cantar juntos e clamar ao Espírito Santo que nos dê um combustível para quinta, sexta, sábado, chegando aqui domingo, a gente vem com outro combustível. Precisamos disso. E as pessoas, elas que resistem ao Evangelho, à palavra, elas vão perder a resistência. Como? Com a nossa atitude, com a nossa maneira de tratarmos, de falar, de conversar. Por mais que venha o desejo de ser diferentes. Ele diz aqui que essas pessoas tornem a despertar, se desprendendo dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presas. Então, a vontade das pessoas que não têm o Espírito, preste muita atenção nisso, meu irmão, minha irmã. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela está presa
nos laços do diabo. Então, o diabo, ele enlaça, a pessoa está amarrada, está presa naquilo que o diabo quer que ela faça. Ela não tem controle, mas nós não somos isso mais. Quando Jesus veio para nós, que nós dissemos assim, eu quero Jesus como meu Salvador, como meu libertador, o diabo não tem poder de ter laço sobre nós. Nós não podemos voltar, como diz lá, né, em alguma das cartas, voltar ao chiqueiro, à lama. Nós não podemos voltar às nossas mazelas. Nós precisamos buscar e pedir, clamar. Espírito Santo, tu habitas em mim, ajuda-me a vencer. Eles estão presos, você não está preso, você está livre. Você é livre. E quem te dá essa liberdade é o Espírito Santo. Jesus conquistou essa liberdade e te dá o Espírito Santo para que você continue nessa liberdade. Nós temos que agradecer a Ele por isso. Eu trouxe aqui a parte da obra da carne, né? Então lá fala de as coisas que a natureza humana produz são acessos de raiva, está ao contrário de benignidade, desunião, outras tantas coisas. O termo bondade é um termo muito parecido, semelhante com benignidade. Eu já encontrei até Bíblias, traduções que a gente não encontra lá. Eu estou em Efésios, Gálatas. Às vezes não encontra esse termo, mas está aí. Benignidade, bondade. Bondade significa retidão, integridade de coração e vida. Mas essa palavra ela está mais associada à caridade. Então a palavra benignidade, ser benigno, é você ser gentil. E você ser bondoso é você ter compaixão, você ter piedade de outra pessoa. Você desenvolver isso com ações. Então é o estado de ser bom em vida e conduta. É quando você é generoso. Se você tem, porque você exige que o outro dê algo que você pode dar. Nós podemos dar. Nós podemos continuar cuidando, colaborando um com o outro, ajudando um ao outro. E isso, vou bater na tecla de novo. Deus nos trata, começa a tratar nossas vidas com essas coisas na nossa família, na nossa casa, na nossa parentela e na igreja. Então, nossa casa, nós precisamos desenvolver, ter essa ação de ser generoso com as pessoas. Precisamos disso porque isso é o fruto do Espírito. E o Espírito habita em nós. Ele está habitando em nós, nós trancamos ele no quartinho do fundo da casa e ele não tem jeito de sair de lá. Ou ele pode andar em todos os cômodos da minha vida. Ele não pode estar trancado. Ele tem que estar livre porque ele me deu liberdade. Eu tenho que dar liberdade a ele na minha vida. Verso 27. É um texto bem complicado até de se falar um pouco desses tempos que nós temos vivido. Lucas 6, 27 e 32 está escrito assim. Vou começar no 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem ao que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu, não peças de volta. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, fazei-lhe vós também. E se amardes aos que amam vocês, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, 33, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo.
E se emprestares àqueles em quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam os pecadores para tornarem a receber outro tanto. 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Meus irmãos, esse texto fala para nós sobre a importância de nós exercermos generosidade e bondade com pessoas necessitadas, pessoas que precisam dessa bondade. E ele fala até assim: a pessoa é sua inimiga, a pessoa te feriu, abençoe essa pessoa. Quem é que tem esse sangue? Me responda. Você está andando, alguém pisar no seu pé, você faz assim: então, pisa nesse outro também. Doeu um pouco, pode pisar no outro aqui. Não, doeu um pouco, pode pisar mais uma vez. Você vai? Você não vai, né? A gente não faz. Mas o Senhor diz assim, ó, que quando a gente faz, tem algo que acontece. Tem algo que acontece. Tem um testemunho que diz que a gente vai amontoar brasas vivas na cabeça de alguém. Quando a gente tem atitudes assim. Vai existir um incômodo na vida de outra pessoa. Então, o Senhor nos diz que a gente precisa ser bom, ser bondoso, ser generoso. Isso não significa que a gente não deve expor erros de pessoas. Isso uma coisa não tira a outra. Jesus, ele era bom para com o povo. Ele era bondoso, sim ou não? Ele era. Mas quando ele precisava falar as verdades, ele também falava. Tinha os momentos certos para todas as coisas e a maneira certa de todas as coisas. E esse texto ele fala de muitas outras coisas, é um texto muito rico. Mas a gente precisa entender que a nossa vida, a gente precisa não ter algo que se chama usura. Se eu tenho para abençoar, por que eu guardo e seguro e exijo do outro que dê algo que eu já tenho para dar? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu quero que você vá em 1 Coríntios, por favor, capítulo 10. Versículo 24, está escrito assim: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Que dificuldade para nós isso, né? A gente está fazendo algo e isso seria bom para mim, mas tem alguém que está precisando mais do que eu. A gente abre mão pelo outro. Essa outra pessoa precisa mais disso, essa pessoa precisa da minha proteção, da minha ajuda, da minha colaboração. E a gente atua pelo bem do outro, a gente abre mão de nós mesmos pelo outro. Isso é bondade. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Só Ele. Então, o contrário de exercer a bondade é o egoísmo, é a ganância, a cobiça. A gente fica com dificuldade. Não, você tem que faça. A gente precisa ter um coração mais generoso. Se eu tenho 50 e essa pessoa só tem 1 ou 2, eu não posso dar mais 1 ou 2 para essa pessoa. Não, porque está cheio aqui. Tem coleção de coisas. E a gente precisa ser mais liberal com as coisas. Porque vai ficar tudo aqui, irmãos. E as pessoas precisam disso para serem curadas e libertas. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para abençoar as outras pessoas. Para abençoar uns aos outros. Quando a gente abençoa alguém, até com uma roupa, uma sandália, um sapato, algo dentro de casa, isso gera cura, libertação na vida de outra pessoa. O Espírito Santo, ele se move nisso, para produzir libertação na vida de pessoas. E na nossa também, na nossa vida também.
Gálatas 5:26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando os outros. É meu, esse é seu, tome esse é seu, esse é meu. A gente teve um casal que tem 2 salários. O salário é meu, o salário é seu. Eu estou precisando pagar uma conta, meu salário atrasou. Você me dá, eu te empresto. Semana que vem você me devolve. No final de semana. Eu te emprestei 20. Cadê que não me devolveu os 20? Me devolve logo 22. Gente, isso é das trevas. Não é nem da carne mais. Deus tem misericórdia de nossas vidas. Porque nós precisamos vencer isso aqui, gente. Nós precisamos vencer isso, porque vai ficar tudo aqui. A gente precisa vencer. O Espírito Santo precisa ter liberdade em nós. Ele precisa. Eu já vi casais brigando por causa de 5 reais. Gente, Deus nos comprou com o sangue do Filho dele. Que a gente briga por causa de dinheiro. Segundo Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverão pessoas aqui, homens é para homem e mulher, amantes de si mesmos. É para mim. É meu. Não vou te dar porque é meu. A criança, quando ela é pequena, a gente, tem pessoas que dizem, né? As crianças são anjinhos. Não, não são anjinhos. Elas são carne mesmo. Carne. E ou a gente ensina todo dia, 500 vezes no dia. A criança, quando é pequena, gosta de brinquedo, gente? Gosta? São anjinhos. O que é anjinho, gente? Anjo é anjo, gente é gente. E gente é carne. A gente vai ensinando aos poucos, porque a mentalidade, o cérebro dele não tem a capacidade de compreender aquilo. E aos poucos a gente vai ensinando e a criança vai precisar aprender a ter moral do Senhor. Amém? A gente está nesses tempos. É meu, é para mim. Não quero saber do outro, mas nós precisamos fazer diferença, porque o Espírito Santo, ele tem um fruto chamado bondade para ministrar em nós. Amém? E aí a gente perde a ambição, o egoísmo e tantas outras coisas parecidas. O termo fidelidade. O termo fidelidade significa fé, confiança e esperança. É o significado desse termo que está aí em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Você vai ver, na minha tradução mesmo está escrito fé. Na minha está escrito fé. Na maioria você vai chamar de fidelidade. O que é essa palavra fé ou fidelidade que o Espírito Santo ministra em nossas vidas? A convicção da verdade de algo a respeito do relacionamento do ser humano com Deus. Então, você vai ter uma certeza, uma segurança de algo relacionado a Deus e a nós mesmos. Ele vai fazer isso, a fidelidade. Então, eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à palavra. O que é isso? Eu tenho uma convicção, você tem uma certeza de algo dentro de você. Você, quanto mais lê isso aqui, mais existe uma certeza dentro de você. Deus coloca certezas dentro de nós pela palavra. Então, trazendo um resumo, é um princípio vivo, divinamente implantado, da certeza e segurança de todo o coração e mente em Deus e em tudo que Ele diz. Então, a palavra diz algo, você não concorda, mas você para assim, tem um princípio dentro de mim que o Espírito Santo colocou. Eu tenho certeza e eu tenho segurança com todos os meus sentimentos, com minha mente, que o que Ele diz é o que é bom, é o que é certo. Eu não concordo, eu não gosto, eu não quero. Aí o que é que a gente faz? A gente tem que se confrontar com aquilo e não fugir daquilo. Quanto mais tempo a gente foge, mais a gente vai sofrer. Então, se a palavra me ensina algo, está ruim de ouvir, está doloroso de ouvir, está chato de ouvir, estou até chateado com o que eu estou ouvindo, aí que a gente tem que estudar mais para aquilo. Porque é a verdade. Então, eu preciso ter fé naquilo que Ele me diz.
Então, eu conversei uma certa vez com as irmãs que quando eu me converti, uma das dificuldades maiores que eu tinha na minha conversão era a palavra submissão, relacionada ao casamento. Então, eu tinha uma visão mundana do que era um casamento. Para mim, casamento não era uma coisa tão abençoada assim. Apesar de, na minha cabeça, eu pensava, se eu casar um dia, vai ser para a vida toda, porque minha mãe foi assim. Então, eu tive um exemplo, mas ao mesmo tempo eu tive muitas coisas que eu vi que eu não queria vivenciar. Então, quando eu ouvia a palavra submissão, aquilo me causava náusea, raiva, ira. Então, quando eu me converti, quando eu realmente, Jesus, ele me atropelou, porque ele me atropelou, eu quase morri, eu quase fui destruída, que ele veio para mim e eu tive aquele, eu preciso de Jesus, eu tenho que me dedicar a ele. Eu comecei a estudar sobre isso. Disse, Senhor, isso é doloroso para mim. E quando eu comecei a estudar, Senhor, como eu posso confiar, ter segurança que o Senhor diz é o que é bom, é o que é certo. Como é bom ser submisso ao meu esposo. Porque ser submisso é ajudar na missão dele, viver com ele uma missão. E eu posso me abrir para ser amada. Ele cumpre a missão dele. A primeira missão dele é amar o Senhor. Depois ele me amar. Abrindo mão dele mesmo. Se ele faz, fica fácil para mim. E a gente vai vivendo a palavra. Então você precisa ter fé, ter confiança, ser fiel a isso aqui, porque é a verdade, é o melhor que existe para você. Salmo 56. Vamos lá ler? Você precisa confiar naquilo que o Senhor diz. Ter essa confiança plena nele. Isso é fé. Salmo 56, verso 3. Lá está escrito assim. No dia que eu tiver medo. Salmo 56, 3. Vamos lá? Salmo 56. Lembra da Bíblia? Oi, eu ouvi você falando. Está olhando para mim, ela nem ouviu perguntar. Cadê o Salmo? Salmo 56, 3. No dia que eu tiver medo, ele confia em ti. Meu Deus, peraí, como é? Eu estou com medo, mas estou confiando. Que coisa esquisita para o salmista escrever. Quando a gente está com medo, a gente está com medo. A gente não está confiando em nada. Mas ele disse o quê? Que quando o medo vier a mim, eu sei que eu posso confiar. Eu sei que eu posso confiar. Existe fé em mim, existe fidelidade dentro de mim. Amém, irmãos? Mas isso, quem produz em nós é o Espírito Santo. É fruto dele. Então, ou se alimenta dele ou não vai ter isso. Efésios. Lá depois de Gálatas, deixei marcado Gálatas aqui. Efésios capítulo 13, verso 12. Aqui fala de uma confiança, do qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E aqui está falando de entrar na presença de Deus. Nós temos fé em Deus, fé no que a palavra diz, e a palavra diz que eu posso estar na presença de Deus. Aí como é que você não precisa de fé para uma coisa dessa? Onde está Deus? Cadê a casa de Deus? Cadê o trono de Deus? Cadê Deus? Cadê ele? Está lá no céu, né? Asas. E eu sei que se eu tiver fé, confiança, eu posso estar na presença dele, sentir a glória dele. Não existe mais véu para separar a presença de Deus do ser humano. O véu foi o próprio corpo de Jesus que foi rasgado. A gente tem que confiar no que a Bíblia diz para poder viver um negócio desse. E você confia, isso é fé, isso é fidelidade. Você pode entrar na presença de Deus. Você perde medos. Então, quando você está com medo de algo, você lembra que na presença de Deus não precisa ter medo de nada. Não tem por que ter medo. Quando nós estamos na presença dele, que sentimos a glória, a presença dele, o medo vai embora. Então, medo e insegurança é o contrário da fé, da fidelidade, desse fruto do Espírito. Dessa parte do fruto.
Isaías 12:2 diz: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Então, Deus é a minha salvação, eu vou confiar, eu não vou temer, porque Deus é a minha força, a minha alegria, o meu cântico, é meu tudo. Se nós não estivermos nos alimentando dessa palavra, isso não vai funcionar para nós. Não vai funcionar. Nada disso vai ser verdade. Essas coisas só serão verdades se a gente estiver se alimentando dessa palavra. Hebreus 13:6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. A gente para de ter medo das situações, das circunstâncias, a gente sente uma segurança. Existe um medo que é bom, que é um medo que traz segurança. Tem algo que você está vendo que é perigoso, você se afasta. Mas você não entra em pânico mais, porque você tem algo dentro de você, que é chamado de Espírito Santo. É uma pessoa. Ele produz em você e em mim confiança, fé. Quando a gente tem fé em Deus, a Bíblia traz textos sobre bebida que fala assim: dê a bebida àquele que está amargurado, que está sofrendo. Não está dizendo assim, apoiando da bebida, não. Está dizendo assim: a pessoa que não tem esperança em nada, não tem fé em nada, ele procura vícios. Ele procura vícios para sentir paz, para se sentir seguro com alguma coisa. Mas nós vamos sentir segurança no Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar.